E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Nesse vídeo eu vou falar a respeito da divisão de polinômio. Visto que essa época do ano, as escolas aí, pelo menos as do estado de São Paulo, que eu estou me referindo, eu não conheço o conteúdo das escolas de outros estados, mas eu acredito que seja algo parecido. Está sendo ministrado, ou foi ministrado há pouco tempo, divisão de polinômios. E eu percebi que alguns alunos aí na escola que eu trabalho, eles têm uma certa dificuldade com esse assunto. Na realidade, tudo que envolva letra, né, para a confusão deles. Então, eu separei alguns pré-requisitos aqui para falar a respeito e depois eu vou fazer alguns exemplos, algumas observações e assim por diante. Então vamos lá. O que vocês precisam entender? Anatomia da divisão. Quando eu estou falando anatomia da divisão, eu estou pensando em algo, por exemplo, dessa natureza aqui. Eu vou e faço a conta. Como vocês foram ensinados a pensar? Você precisa ver se esse número dá para ser dividido por 5, como uma divisão exata. Se não der, você olha ele e o próximo. No meu caso, não dá para dividir R$ 2 para 5 pessoas, para ter uma quantidade inteira para todo mundo, mas se eu pegar R$ 25 e dividir para 5 pessoas, eu consigo. Então eu vou contar de 5 em 5 até chegar no 25. 5, 10, 15, 20, 25. Então eu sei que 5 vezes 5 é igual a 25. Beleza, zerei a conta. Então, quando eu estou falando da anatomia, eu estou falando a respeito do funcionamento dela. E eu estou falando do que? Estou falando mais importante de tudo, dos nomes em cada posição de uma divisão. Então, por exemplo, o primeiro número aqui, o próprio 25, ele é conhecido como dividendo. O número 5, que é o que está dentro da chave aqui. Muita gente fala chave, 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 mas não sabe como chama o que tem dentro. Então, divisor. Aqui, quando você tem alguma coisa que sobrou e você não consegue fazer mais nada com ele, isso é chamado de resto, ou diferença, né? Muita gente acaba nem usando esse termo diferença, então provavelmente vocês não vão nem ouvir falar a respeito. Então pense só no termo resto. E o que é feito a multiplicação, nós pensamos com o seguinte nome, quociente. Esse nome estranho mesmo, quociente. E se você for pensar no formato da divisão, a divisão em si é como se ela não existisse. Por quê? Porque eu estou olhando quantas vezes o meu quociente multiplica o meu divisor para chegar no dividendo. Então, quando eu estou falando de divisão, eu olho nesse sentido como uma divisão. Mas se eu olhar para o outro sentido inverso, então eu estou pensando como uma multiplicação. 5 vezes 5 igual a 25. Então, isso aqui é uma coisa que algumas pessoas acabam não percebendo que acontece. Tá, então eu falei para vocês a respeito da anatomia da divisão. Falei um pouco do conceito da divisão, as operações inversas, o que são e quais são. Eu falei mais ou menos aí, falei da multiplicação e da divisão. Regra de sinais. Tem um vídeo que eu falo a respeito das regras de sinais. Então, se você tiver com um pouco de dúvida aí na divisão ou em qualquer outra operação, eu tenho um vídeo no canal que eu falo a respeito só das regras de sinais. Agora eu não lembro se eu falo da multiplicação e da divisão, mas o conceito é parecido. Qualquer coisa, se não tiver, eu faço um vídeo depois explicando.
Vou deixar uma bolinha aqui para não esquecer de verificar isso depois. Significado da palavra polinômio. Nômio a gente pode pensar como nome. E poli, virei de poli. E poli vem de várias. Então, por exemplo, se eu estiver falando que a pessoa é poliglota, ela fala várias línguas, vários idiomas. Se eu falar que eu tenho polinômio, eu tenho vários nomes, ou seja, eu tenho uma equação qualquer em que ela tenha vários termos com letras diferentes, que essas letras a gente chama de incógnita. Uma outra coisa, quais tipos de divisões de polinômios existem? Eu posso ter uma divisão de polinômio por um outro polinômio de qualquer tamanho, como eu posso ter uma divisão de polinômio de qualquer tamanho também por outro polinômio ou um monômio. Monômio seria apenas uma letra ou um número, não importa. Aí aqui eu coloquei dois exemplos que eu vou fazer com vocês, para mostrar aí de contas. Mas antes que eu possa fazer, eu quero fazer algumas observações. Por exemplo, isso é um polinômio. Ele tem vários termos, 1, 2, 3, 4 termos. E ele é dividido por um monômio. Então, polinômio dividido por monômio. Aí eu tenho aqui depois um polinômio um pouco maior que o anterior, dividido por um binômio ou próprio polinômio. O termo binômio não é muito usual, não é muito utilizado aí quando a gente está falando nesse tipo de situação. Ou a gente pode pegar um polinômio qualquer e dividir por um outro polinômio, grande também, então de uma ordem parecida. Resumindo então o que eu já falei, divisão pode ser feita por qualquer polinômio ou por qualquer monômio. Como eu marquei aqui algumas observações, a divisão pode ter resto zero, que seria uma divisão exata. Por exemplo, 2 dividido por 2, então vai ser 1. 1 vezes 2 igual a 2, 0. Tá, então isso é uma divisão exata. Ou pode possuir um valor diferente de zero. Por exemplo, eu posso pegar 3 e dividir por 2. Vai ser 1. 1 vezes 2, 2. E 3, 2. E 3 menos 2, 1. Então, sobrou um resto aqui. Se eu fosse continuar essa conta, eu poderia falar que é 1,5 e metade de 2 é 1. Então, zerou. Mas se eu estivesse fazendo uma conta em que eu precisasse olhar só a parte inteira, então eu não teria esse pedaço aqui. Então seria uma divisão não exata, porque ela tem um resto aqui que não é zero. Uma conta que daria para continuar fazendo ou não, depende da minha observação. Então vamos lá, algumas outras observações. As equações, ou como vocês conhecem, polinômios, podem ser completas ou não. Como assim completa, Jorge? Pode ser da seguinte forma. Aqui eu tenho x ao cubo, x ao quadrado, x, se não tem nada, é como se fosse um de expoente, e depois, sem a letra, só o número. Então, completa, tem todos os elementos. X elevado a 1 ao quadrado e ao cubo. Então, 1, 2, 3. E aqui eu vou chamar ela de incompleta porque, por exemplo, falta x ao quadrado. Então, 3x ao cubo menos x, ou seja, x ao quadrado era para ele estar nesse pedaço aqui. Então, é como se isso aqui que não aparece fosse 0x ao quadrado. Menos x mais 8. Então, essa é incompleta. Maneira de resolver, seja completa ou incompleta, quando eu estiver fazendo uma divisão, ela vai ser a mesma. Você só não pode esquecer de completar com x, com 0x, se for ao quadrado ou cubo, enfim, o que estiver faltando, ou considerar essa falta na hora que você estiver fazendo a conta. Então, por exemplo, que eu estivesse fazendo essa aqui, 3x ao cubo menos x mais 8 dividido por x menos 2, vai. Na hora de fazer a conta, eu não posso esquecer de escrever isso aqui nesse formato. 3x ao cubo, por exemplo, mais 0x ao quadrado, menos, aí já continua essa parte, x mais 8, e daí eu faço a divisão por x menos 2. Então, olha só, 3, 2, aqui seria 1, e aqui é como se fosse 0. 0 para x, mas eu tenho aqui o 8, completando essa casa. Então, aqui ficaria completo e daí eu faço a conta normal. Agora vamos direto
ao que interessa. Fiz aí algumas observações, preparei vocês aí pro que vem a seguir. Se tá muito rápido, me desculpa, mas o vídeo está ficando um pouco extenso. E se você tiver dúvida, você pode deixar aí nos comentários ou, inclusive, procurar a página do Facebook, facebook.com/matemática descomplicada. O canal por lá também de comunicação é esse, mas eu deixo nos comentários e deixo, inclusive, uma observaçãozinha aí no rodapé do vídeo. Bom, agora vamos lá. Eu separei dois exemplos aqui, duas continhas, vou fazer com vocês, de divisão de polinômios. Que elas seriam o quê? Deixa eu ver se eu consigo ajustar isso aqui. Deixa eu ver. Não vai ter jeito, vai ficar torto mesmo. Então vamos lá. Eu tenho x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 6 dividido por x menos 2. Então é um polinômio dividido por um polinômio qualquer, porém ele é menor. A gente tem que pensar o seguinte. Toda vez que eu tiver com dois monômios dentro da chave, significa que eu vou separar sempre de 2 em 2 aqui também na conta. Resolvo esses dois. Se sobrar algum daqui, eu pego um com o próximo. Se sobrar um daqui, eu pego um com o próximo. É a mesma ideia da divisão. Se eu pegasse da divisão com números normais. Se eu pegasse, por exemplo, 133 dividisse por 2, eu veria que 1 não dá para dividir, 13 dá. Então, por exemplo, 6 vezes 2, 12, sobra 1. Aí, o que eu fiz? Acabou? Não, eu tenho esse 3 ainda. Eu vou descer ele. Então, vai dar 6, 12 de novo, sobra 1. E aí eu continuaria ou não, dependendo do que eu estiver analisando. Então, esse número DC aqui, nada mais é do que descer uma parte que eu ainda não fiz a conta. Deixa eu ver aqui, tá de ponta cabeça a câmera. Bom, vamos lá então. Então, nessa brincadeira, a gente tem que pensar o seguinte. Esqueci de falar. Vocês precisam saber também das propriedades de potenciação, quando eu estou falando de multiplicação e quando eu estou falando de divisão. Eu vou recapitular rapidinho aqui com vocês. Se eu tiver, por exemplo, x ao quadrado vezes x, por exemplo, ou x ao cubo, eu vou pensar o quê? Eu tenho x e os expoentes, aqui é a base. E aqui é expoente. Então, se eu tiver algo dessa natureza aqui, eu vou pensar o seguinte. Eu vou manter a minha base e vou somar os expoentes. Então, ficaria 2 mais 3. Então, meu resultado valeria x elevado à quinta potência. Em questão de número, por exemplo, eu posso ter 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. 2 ao cubo é a mesma coisa que 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vezes 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então aqui daria 16, daria 32. Agora, se eu estiver usando esse conceito aqui da potenciação, ficaria 2 elevado à quinta potência. E se eu estiver fazendo isso aqui, vai ser a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E daí eu venho e faço a conta. 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Olha só. Mesmo resultado. 32 se eu estiver aplicando essa propriedade e 32 se eu estiver fazendo a conta direto. Com número, você escolhe como você quer fazer. Agora, quando você tem letra, você não tem para onde fugir. Você não sabe quanto vale x. Então, você tem que usar da propriedade. Então, a ideia da propriedade vem para isso. Quando eu estiver falando de divisão de potências, então, por exemplo, 3 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Vai ser, então, a base mantida, porque as bases são iguais, lembrando que a base tem que ser igual. E você vai subtrair os expoentes. Então, ficaria 3 menos 2. Então, o meu x valeria só x, ou x elevado a 1, que dá no mesmo. 3 menos 2. Se você quiser substituir por números aqui e fazer a mesma coisa, você vai ver que isso acontece. Então, aqui, por exemplo, se eu estivesse pensando como 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado, eu sei que ficaria aqui o valendo 8 no 3 ao cubo dividido por 4. Então, automaticamente, valeria 2. E 2 seria a mesma coisa que 2 elevado a 1.
Então, na divisão, isso se mantém também. Agora que vocês já estão por dentro do conceito de potenciação, eu posso, enfim, fazer as contas. Quando você fazia a divisão normal, você via quantas vezes o número daqui de baixo multiplicaria pelo de cima e você obteria o resultado daqui. Aqui não é diferente. Só que a gente vai pensar o seguinte, vamos facilitar um pouco as coisas. Se eu tiver multiplicação de potências de mesma base, ó, ambas valem x, o que eu vou fazer? Eu vou somar os expoentes. E se eu estiver dividindo de mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Se eu tenho x e eu quero x ao cubo, é como se fosse 1 para chegar no 3. 1 para chegar no 3, quanto falta? Falta 2. Então eu sei que aqui x ao quadrado. Porque se eu multiplicar os dois, somar os expoentes, lembra? 2 mais 1 vai ser igual a 3. X ao cubo. Só que é o seguinte, meu resultado aqui é positivo, aqui ele fica negativo. Aí você fala, tá, Jorge, mas por que isso? É a mesma coisa daquela divisão que você aprendeu lá na escola. Ou se não aprendeu, pelo menos a professora mostrou. Se eu estivesse fazendo 5 dividido por 5, por exemplo, você faz 1 vezes 5 igual a 5. Aí ficaria 5 menos 5 igual a 0. Esse menos aqui é a mesma coisa que esse menos aqui. Em alguns momentos o sinal pode ficar trocado e parecer mais. Mas a ideia do conceito é essa. Você está fazendo um ajuste para descobrir o resultado. Voltando aqui. Aí eu falei para vocês que eu tenho, então, dois monômios. Eu tenho x e eu tenho menos 2. Então eu faço esse valor vezes todo mundo que está aqui dentro. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Como eu preciso inverter para sumir, né? Então, menos x. E x ao quadrado vezes menos 2, ou menos 2 vezes x ao quadrado. Se você tiver com dúvida também do que eu estou falando, você pensa o seguinte. 2 vezes x. É como se eu tivesse duas notas de R$1. Então, 2 vezes uma nota de R$1 é a mesma coisa que duas notas de R$1. Conceito de multiplicação é esse. Então, você volta aqui. Se eu tenho 2 vezes x ao quadrado, então eu vou ter 2x ao quadrado. Se esse sinal é negativo, meu resultado daria negativo. Lembrando da regra de sinais lá atrás, que eu já falei para vocês. Então, daria menos 2x ao quadrado. Só que aqui ele vai dar mais, porque eu vou trocar o sinal. Então, ficaria mais 2x ao quadrado. Menos mais 2x ao quadrado. Continuando. Consigo fazer essa parte já? Não. Por quê? Porque acabou aqui, não tem mais nada para eu continuar multiplicando. Aí, como que eu faço isso? Calma que a gente chega lá. E agora eu faço as contas. Tem alguma coisa acompanhando x? Não. Então eu posso pensar como se fosse 1. Tem alguma coisa acompanhando o x aqui também? Quadrado ou cubo? X ao cubo? Não. Então eu posso pensar como 1. Se aqui é 1 e aqui é menos 1, 1 menos 1 é igual a 0. Então, aqui acabou. Agora eu venho nessa parte aqui. Se eu estou devendo R$3 para você, não te paguei, voltei no outro dia com R$2, vai sobrar dinheiro ou vai faltar dinheiro? Vai faltar. Então falta x ao quadrado. Faltaria 1, né? Se eu não coloco nada aqui, é a mesma coisa do que 1. E eu continuo. Não tenho que mexer aqui, não tenho que mexer aqui. E eu falei para vocês que a quantidade de monômios que tiver aqui dentro é a quantidade de pedaços que eu vou mexer. Se sobrou uma parte, eu tenho que descer mais uma. Então, menos x. E eu faço a mesma ideia. Se esse x vale 1 de expoente e esse vale 2, eu tenho que adicionar um expoente aqui, porque é uma multiplicação. Então eu tenho que adicionar quanto? Só um x. X elevado a 1, porque x vezes x dá x ao quadrado. Se eu quero que isso seja positivo, aqui tem que dar negativo. Se aqui eu quero que dê negativo, então eu vou forçar. Se eu olhar os sinais aqui, meu resultado daria negativo. Para aqui dar positivo. Tá. E agora nessa parte, 2 vezes x. Então, 2 vezes x vai ser 2x. Se aqui, pela regra de sinal, vai ser positivo, então aqui vai ser negativo. Menos 2x. Faço essa parte. Aqui, se fosse menos 1 com 1, então, se eu te devo R$1 e eu chego com R$1 para pagar, zerou. Não te devo mais nada. Continuando. Se eu estou devendo R$1, não paguei, eu volto no outro dia e pego mais R$2 emprestado e não pago, minha dívida aumenta. Aumenta, então, 3x. Feito isso, acabei com essa parte de novo.
Eu olhei dois monômios. E eu vou fazer o quê? Vou usar esse aqui que sobrou com esse aqui que eu ainda não usei. Então, mais 6. Esse finalzinho talvez dificulte um pouco o entendimento, porque não tem letra. Se ele não tem letra, então eu vou forçar um pouco a barra. O expoente desse x não é 1? O expoente desse x não é 1? Se eu colocar x aqui, ele vira ao quadrado. Eu não posso fazer com que ele vire ao quadrado. Mas eu posso fazer com que esse x multiplique de tal maneira que ele vire 3x. Então, o que eu vou fazer? 3 vezes x, 3x. Só que aqui tem um detalhe, eu não coloquei o sinal ainda. Se esse é negativo e eu quero que ele suma, esse tem que dar positivo. Se esse vai dar positivo, eu preciso forçar minha conta para o resultado do negativo. Então, negativo, porque a hora que eu for olhar os sinais, dá negativo, e aqui eu troco o sinal, positivo. Beleza. Agora eu continuo. 3 vezes 2, 6. Meu resultado aqui, se eu for olhar os sinais, daria positivo. Como eu troco, negativo. Então, cheguei aqui, zerei. Então, essa é uma divisão de polinômios que ela é exata. Então, eu tenho como quociente x ao quadrado menos x menos 3. Então, esse aqui é meu resultado final. Vai ter algum tipo de exercício que você vai encontrar por aí que a professora vai falar assim, ou o professor, né? Enfim. Encontre o resto, encontre o quociente. Esse é o quociente. Nesse caso não teve resto, mas tem exercício que o professor vai te forçar a ter um resto aqui, para você poder localizar de acordo com o que ele está pedindo. O vídeo está extenso, mas eu vou fazer mais uma conta aqui. Caso você já tenha entendido, você pode encerrar o vídeo por aí. Caso contrário, acompanhe aí, porque é mais um exercício aí para você prestar atenção. Aqui é a mesma coisa. Eu peguei um polinômio de dois monômios, menorzinho também, e vou mandar bala. Esse x meu aqui é como se ele tivesse um de expoente. Se esse tem 3, quanto falta? Falta 2. Lembrando que na multiplicação, se eu multiplico potências de mesma base, eu só tenho que olhar os expoentes. Então, se aqui eu já tenho 1 e aqui eu tenho 3, significa que falta 2. Então, x ao quadrado vezes x viraria x ao cubo. Só que tem um detalhe, eu preciso sumir com esse 9. Então, o que eu vou fazer? 9x. Meu resultado aqui dá positivo, aqui meu resultado dá negativo. Já expliquei por que o sinal troca. Se aqui tem dois monômios, aqui eu vou fazer com dois monômios também. Se aqui tivesse 3, eu já começaria com 3. Se aqui tivesse 4, eu já começaria com 4 também. Vamos lá, então. Vou fazer o seguinte, quanto que é 9 vezes 3 ou 3 vezes 9? 9, 18, 27. Então, 27. Se aqui é positivo, aqui é negativo, meu resultado vai dar negativo, e aqui o sinal vem trocado, então vira positivo. Se aqui é x ao quadrado, não tem x aqui, então x ao quadrado. Logo de cara, isso aqui não é menos, tá? É uma marcação que eu estava fazendo para continuar escrevendo. Então, vou deixar mais aqui para não confundir. 9 menos 9, 0. Beleza, zerou aqui. Agora eu vou fazer o quê? Se eu estou te devendo R$36, não paguei, eu volto no outro dia com 27. Se minha dívida é maior do que o dinheiro que eu tenho, significa que eu continuo devendo, e eu vou contar quanto falta de do menor para o maior ou do maior para o menor, tanto faz. Do 27 para o 36 eu sei que é 9, porque do 27 para o 37 seria 10. Então, 9x ao quadrado. Aqui eu acabei, porque eu multipliquei tanto por x como por menos 3. Zerei. O que eu vou fazer? Aproveito esse resultado e uso o próximo nome que tem misturado nesse polinômio. Então, mais 29x. O que eu vou fazer? Eu quero que esse menos 9 suma. O que eu vou fazer? Multiplico por 9x. Por quê? Se esse índice aqui, se esse expoente é 1 e esse expoente aqui, cadê? Esse é 1 e esse é 1, significa que a hora que eu multiplicar a mesma base vai somar os expoentes, então vai virar x ao quadrado. E se eu estou fazendo vezes 9, aqui também dá 9. Se eu quero que aqui seja positivo, eu preciso que aqui seja negativo. Então, para eu fazer com que o resultado daqui seja negativo, 1 vira negativo, pela regra de sinal, vocês já lembram que vai dar isso aqui. Beleza. E eu faço 9 vezes 3, vai dar 27. E, se esse não tem x aqui, tem, então x. Um de expoente, um de expoente. Se aqui meu sinal daria positivo, né, pelos sinais, aqui ele vai dar negativo. Aqui novamente zerou. Nessa parte aqui,
Se você tem R$ 29 e você gasta 27, então vai sobrar R$ 2. Então, 2x. E eu repito mais uma vez, mais uma vez essa etapa, que é o quê? Sobrou 2, fiz já a multiplicação pelos dois monômios aqui, né, desse polinômio, e eu vou descer o menos 6. Cheguei aqui, o que eu vou fazer então? Eu vou fazer com que esse 2x suma e o menos 6. Se eu não conseguir fazer os dois, pelo menos o primeiro faz, e o segundo vai me mostrar então que é uma divisão não exata, porque teve resto. Então vamos ver se ela com resto ou não. Se esse x aqui tem um dispoente e esse x já tem um dispoente, eu não posso multiplicar por x, senão vai virar ao quadrado. Multiplico só por número. Então, 2 vezes x, 2x. Se eu quero que aqui seja negativo, meu resultado aqui precisa dar positivo. Então, meu 2 é positivo. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. Meu resultado aqui seria negativo, só que aqui ele troca o sinal. Então, 2 menos 2, 0, e 6 menos 6, 0. Então, são duas divisões exatas que eu mostrei para vocês aí. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, então, eu estou à disposição no Facebook. Eu estou à disposição aqui no YouTube. Vocês podem me mandar e-mail, dar uma olhada no botãozinho sobre, quando está falando aí no canal. Lá tem meu e-mail, caso contrário, vocês podem deixar nos comentários aí, eu mando o e-mail para vocês. Se bobear, eu coloco até na descrição do vídeo. Pessoal, desculpa pelo vídeo extenso, se eu falei rápido, mas eu acredito que não tenha como mesmo, não tem mágica, não tem mistério. O que eu poderia ter feito é dividido o vídeo em várias partes. Porém, essa parte aqui de introdução, provavelmente vocês acabariam não olhando. E isso aqui é algo extremamente importante. Por quê? Porque eu vejo que os meus alunos, quando eles não entendem essa introdução, eles não entendem o conteúdo que eu preciso ensinar para eles. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez aí, espero que tenham gostado do vídeo. Sugestões deixem aí no próprio Facebook, ou mais para frente eu já tenho o blog, né, a página criada, mas eu não estou alimentando nada lá. Mas em breve vou começar a colocar coisas lá também. Aí quando lá estiver funcionando, eu aviso aqui para vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Se foi útil para você, compartilhe aí nas redes sociais, porque pode ser que seja útil para outras pessoas também. Se não foi útil, beleza, talvez você já saiba disso aqui. Mas enfim, obrigado, um abraço e até a próxima videoaula. Fui!